Que o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos aqui juntos, reunidos, Senhor, desfrutando do teu amor, desfrutando da tua grandeza, Senhor Jesus, porque o Senhor vai vir um dia, e quando o Senhor voltar, o Senhor quer achar um povo reunido, um povo com coração puro, um povo com um coração sincero, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Por isso que nessa noite, Senhor, aquieta nosso coração. Senhor, nos dá uma injeção de ânimo, nos enche de paz, que o teu Espírito Santo, ele venha fazer morada dentro de cada um de nós. Senhor Jesus, entregamos esta mensagem, este culto nas tuas mãos. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor diminua eu, que cresça a tua vida em mim. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Senhor, de nós mesmos nós não queremos nada, mas nós queremos ouvir o teu falar. Senhor Jesus, expressa dentro de cada um de nós o teu Espírito Santo, a tua palavra viva, para que nós possamos sair daqui com as nossas lamparinas acesas, com a nossa tocha em chamas. Não deixe que venha se apagar essa chama que o Senhor acendeu em cada um de nós. Obrigado, meu Espírito Santo. Até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor Jesus, ainda de pé eu peço aos amados irmãos que efetue a leitura no livro de 2 Coríntios 3, o seu capítulo 1 até o seu verso 6. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, do 1 ao 6. Amém? Aleluia. Quem achou pode efetuar. Bem, começamos porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outro ou de vós, Senhor Jesus. Vós sois a nossa carta, Amém. escrita em nosso coração, Amém. conhecida e lida por todos os Ó homens. Deus, obrigado. Estando já manifestos como carta de Cristo, Sim. produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, Não. mas pelo Espírito do Deus vivente. Amém. Não em tábuas de pedra, Não. mas em tábuas de carne. Aleluia. Isso é, Nos corações, amém. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança É por intermédio de Cristo, amém. não que por nós mesmos sejamos capazes de Sim. pensar alguma coisa, Não. como se partisse De nós, pelo contrário. a Sim. nossa suficiência Vem de Deus, amém. O qual nos fez também capazes de Sim. sermos Sim. ministros Amém. de um novo testamento. Sim, amém. Não da letra, Não. mas do Espírito. Sim, porque a letra mata. E o Espírito vivifica. Amém. A letra mata, mas o Espírito vive e fica. A vida, aleluia. A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Amém? Amém. Vamos contar até 3 e vamos ler esse tema aqui, todos com encargo. Amém. Quem tem fôlego, fale com o Senhor e louve a Ele. 1, 2, 3. A letra mata, Mas o Espírito vivifica. da condenação à vida. Da condenação à vida. Sim. Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos a palavra de Deus aqui no livro de 2 Coríntios, uma carta a qual Paulo escreve aos Coríntios, referindo a respeito, do que estava acontecendo. Senhor Jesus, nós vimos aqui um pouco, meio uma contradição, A letra mata, mas o Espírito da vida. Paulo, aqui ele estava se referindo a respeito da antiga aliança com a nova aliança. Do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Amém. Senhor Jesus.
essa palavra que muitas pessoas, na verdade, eles pregam até mesmo heresias, que não pode, né? Sim. A letra mata. E ali acha que não precisa ler a Bíblia. Não é isso que o apóstolo Paulo ele estava se referindo. Verdade. E acontece que muitos, eles não veem essa necessidade. E foi realmente exatamente o que estava acontecendo na igreja em Corinto. Essa aqui, a letra, ela representa a referência do Antigo Testamento. Porque ali a lei de Moisés exigia, né, que eles ali, né, cumprissem ali a risca aqueles mandamentos. Mas só que aquilo ali era necessário eles ler, falar, interpretar, mas ali não ia trazer a salvação. Porque a lei de Moisés mostrava para cada um deles o verdadeiro pecado que existia entre a humanidade. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que ele começa falando assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós, de recomendação a vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, Sim. conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos vossos corações. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, Senhor Jesus. E é em Cristo que temos tal confiança em Deus. Não, irmãos, que sejamos capazes por nós mesmo de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do novo testamento, um concerto novo, uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Porque Paulo ele vem falando a respeito desse texto. Porque ali na igreja de Coríntios havia muitas pessoas, até mesmo mestres, intelectuais, inteligentes, sábios, que eles estavam desfazendo daquilo que Deus tinha projetado para a humanidade. E ali agora, nós vimos que eles começaram a atacar o apóstolo Paulo. E Paulo, ele veio referindo a essa situação. Senhor Jesus. Que nós precisamos realmente
fazer as coisas no Espírito. Porque é por intermédio do Espírito que Deus, Ele vai te dar direção. Através do Espírito Santo que Deus, Ele vai te sustentar, te firmar e acender a chama do fogo do Espírito. Amém. Senhor Jesus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, Sim. como de Deus e na presença de Deus. Como de Deus e na presença de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo, ele falou e se referia ali para aquele povo. Senhor Jesus. É porque, irmãos, eles reduziam as exigências do Evangelho, a fim de obterem lucro, aceitação e sucesso. Eram talentosos e persuasivos, mas secretamente insinceros. Cobiçavam dinheiro e visavam a preeminência. Senhor Jesus. Era o resultado que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios. Eles estavam vivendo algo velho e eles precisavam despertar do sono para que Deus agora começasse a operar e agir na vida de cada um deles. Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Senhor Jesus. É dos tais que Ele precisa. É dos tais que Paulo estava referindo, para que eles realmente não ficassem contradizendo, fazendo ali da casa de Deus algo que não ia a lugar nenhum. Eles estavam ali denigrindo a imagem e os princípios de Deus, porque eles estavam fazendo tudo na letra. E a letra, ela mexe com o nosso raciocínio, com nossas vontades, nossas imaginações e com nossos prazeres. E também com os nossos desejos. Deus tem um desejo. Sim. E o adversário também tem outro. Verdade. O desejo de Deus Sim. é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É que todos se encham da vida e do poder que há em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele enfatizava falando a respeito assim, irmãos, porque ele estava sendo atacado. E ele não podia se calar diante de várias situações. Sim. Que ele estava percebendo que estava indo a ruínas. E tinha pessoas preciosas ali naquela igreja. E essas pessoas, elas não podiam. Paulo, ele sentia que ele não podia deixar essas pessoas morrer espiritualmente, nas habilidades daquelas pessoas que estavam contradizendo a palavra de Deus. Não que nós vamos abolir o Velho Testamento, mas nós sabemos que a lei, ela é boa, né?
mas ela não vai te salvar. Ela pode lhe aperfeiçoar em algo, mas não vai te salvar. Antigamente era olho por olho e dente por dente. Jesus, ele rasgou o véu de cima a baixo e soprou dentro de cada um de nós o Espírito que dá vida. Amém. Para que eu e você possamos entrar no Santo do Santo. Senhor Jesus. Sem olhar para os problemas, sem olhar para as dificuldades, mas ser um servo fiel, prudente, a prosseguir na presença de Deus. Amém. Senhor Jesus, Amém. o que é que você deve ser? O que é que nós devemos ser na presença de Deus? Você, como um apóstolo, um ministro, um servo do Deus Altíssimo, como é que nós temos que realmente caminhar com Cristo? Nós temos que entender que tem, vários parâmetros para nós seguir a nossa vida cristã. É por isso que tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, vai refletir naquilo que nós falamos. Vai refletir naquilo que nós fazemos. Por isso, você deve ser o quê? Um adorador por excelência. Amém. Você está adorando a Jesus por excelência? Se estiver acontecendo isso, você vai distinguir a letra e o espírito. Sim. Você está sendo uma pessoa de oração, de jejum? Ó Senhor Jesus. A letra mata, mas o espírito vive e fica. Sim, amém. E dá vida. Senhor Jesus. Amém. Eu e você estamos dando testemunho de Jesus? Senhor Jesus. Amém. O irmão Tiago, ele pregou aqui a respeito de quê? O tema? Foi falando da tocha, né? Senhor Jesus. O irmão Tiago pregou aqui e fala que o tema é manter viva a chama do dom de Deus. Manter firme, viva, acesa a chama do dom De Deus. de Deus. Como que nós estamos? Acesos ou apagados? Senhor Jesus. Nós precisamos, irmão, dar testemunho de Jesus. Nós precisamos mais de quê? Nós, como igreja do Senhor, me ajude aí. Embaixadores de Cristo. Você precisa ser isso? Ou não? Embaixador de Cristo. Eu preciso. Na presença. Embaixadores de Cristo. O que é que nós precisamos mais? Vamos lá. Você precisa ser uma carta Viva. viva, escrita, Não com tinta. não com tintas, Mas pelo Espírito. mas pelo Espírito Deus vivente. do Deus vivente. Antigamente era em tábuas, Sim, de pedra. né? De pedra. E eles ali ainda faziam, né? Escreveram os 10 mandamentos: não cobiçará a mulher do teu próximo, não roubará, não matarás, não dá falso, né? Falso testemunho. Ali era onde que nós descobrimos que realmente nós somos os pecadores. A lei, ela é boa, porque ela mostra o nosso pecado. A lei, ela revela o meu pecado e o seu. Que nós não devemos fazer X, nós não devemos fazer Y. Aí é onde nós entendemos e compreendemos que nós precisamos sair da esfera terrena e entrar na esfera espiritual. Amém. Senhor Jesus. Jesus. Nós precisamos ser mais do que? Jesus. Servos de Deus. Será que nós precisamos ser servos? Você está servindo a quem? Você está servindo a Jesus? Ó Deus Altíssimo. Ó, Senhor Jesus, diga estou. Amém. 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 Diga
Amém. Vocês estão servindo a Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis. Isso aqui é o que nós devemos ser. Eu vou repetir. Você precisa ser mais o quê? Bom e fiel. Servo bom, fiel e prudente também, né? Amém. E precisa ser mais o quê? Obreiros aprovados. Obreiro, isso é os itens que o Senhor me deu aqui que eu escrevi. O que devemos ser? Adoradores, pessoas de oração e jejum, dar testemunho de Jesus, ser embaixadores de Cristo, ser cartas vivas de Cristo, ser servos do Deus Altíssimo, ser bom e fiel e ser obreiros aprovados por Ele. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Romanos aqui, irmãos? Senhor Jesus. Romanos 8:2 vai dizer o quê? Senhor Jesus. Amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo aí? Isso aqui é a nossa vida debaixo da graça de Deus. Foi onde Jesus conquistou para mim e para você. Na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos. Sim. Senhor Jesus. Isso não vem de vós. E mais é dom? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, antigamente fazia todos aqueles ritual, todas aquelas situações, nós sabíamos aonde que nós errava, tínhamos os mandamentos, mas mesmo assim, nós continuava sem salvação. Numa prisão. Foi por isso que Jesus, ele veio para mudar nossa história. Amém. Para nos renovar. Sim. Para nos tirar desse estado, né? De velho, de acomodismo, e agora viver uma nova vida. Amém. E essa nova vida é pelo amor de Jesus Cristo, pela igreja. Nós temos que dar a nossa vida, né? Pelo Evangelho de Deus. Amém. Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós temos que sair dessa esfera. Porque senão, irmão, nós vamos ficar vendo problema. Nós vamos ficar vendo dificuldade. E isso daí não vai avançar a igreja de Deus. Porque, lembra do começo, quando você se converteu? Como que estava a sua chama? Lembra? Acesa. Levantava um ali, outro ali, e agora todo mundo desfrutava. E a igreja era edificada. Sim. Irmãos, você precisa falar. Amém. Para que o irmão, a irmã que está do seu lado, ela possa ser edificada. Amém. Às vezes o irmão chegou aqui sem força. Pela misericórdia de Deus. Mas pela uma palavra sua. Uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela vai sair daqui feliz e alegre. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 7:7, que diz assim: Senhor Jesus. Achou, Jefferson? Achei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência
concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Senhor Jesus, a lei ela opera em nós a morte. A lei ela opera em nós a morte. Por quê? Foi por intermédio da lei que revelou o pecado em nós. Foi por intermédio da lei que revelou os nossos erros e as nossas falhas. Mas, por intermédio do Espírito, foi revelado a vida de Jesus dentro de cada um de nós. Amém. Senhor Jesus, por isso que nós precisamos entender que a nossa vida precisa ter renúncia. Amém. Se nós não renunciar à nossa vontade, nós não vamos ser um servo do Deus Altíssimo da forma que Ele exige. Se nós não renunciar, a nossa tocha, ela vai ficar apagada. Por quê? Porque nós estamos deixando a letra falar mais do que o Espírito. Nós estamos deixando as nossas habilidades, os nossos pensamentos, cauterizar nossa mente. E você tem um dom dentro de você. Amém. Você tem uma chama dentro de você. Aleluia. E essa chama ninguém vai apagar. Senhor Jesus. Essa chama ninguém vai tirar. Porque foi Jesus que soprou. Não foi o homem, não foi a mulher. Foi Jesus que soprou. Mesmo que você fraca, mesmo que você fraco, na hora que você invoca o nome do Senhor, Sim. na hora que você deixa Jesus entrar na sua vida, na hora que você clama o nome de Jesus, Ele vem. Amém. Ele segura na tua mão. Senhor Jesus. E Ele agora começa a caminhar do seu lado. Amém. Senhor Jesus. Josué 1:8 diz o quê? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Jesus. Oh, Senhor Jesus. Achou, Padre Leão? Senhor Jesus, amém, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E não pare, irmãos, de falar da palavra de Deus. Não pare. É o contrário. Tem pessoas que pegam esse versículo e cauteriza, falando que não é obrigado. Vamos ler uma palavra aqui, já foi, não precisa ler a Bíblia, né? Não tem nada disso. Aqui ele está falando para nós meditar de dia e de noite. Senhor Jesus. Porque tem a letra e tem o conhecimento. Você precisa pedir para que o Senhor lhe dê conhecimento e sabedoria lá do alto. E através dessa sabedoria, Sim. você vai agora entender e compreender os planos de Deus para a sua vida. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. O 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será então também de maior glória o ministério do Espírito
Espírito Santo. Isso, amém. Agora você imagina, Moisés, né? Um homem falho, pecador como eu e você. Mas o rosto de Moisés, quando as pessoas olhavam no rosto dele, refletia aquela glória do Senhor. Imagine o ministério da glória do Espírito Santo de Deus. Imagine quando Jesus ele se batizou ali, que o Espírito de Deus desceu sobre aquele lugar em forma Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor. Nós vimos aqui que a respeito da nova e da antiga aliança. A letra ela representa, irmãos, a antiga aliança, a lei de Moisés, como eu estava falando. Ela expõe os nossos erros, mas não tem o poder para salvar. A letra aponta o diagnóstico dos nossos pecados, mas o Espírito de Deus nos liberta da condenação. Senhor Jesus, o Evangelho, irmãos, não é sobre esforço próprio, mas sobre a suficiência de Cristo Jesus. O Evangelho não é sobre esforços próprios, Senhor Jesus, mas é sobre a suficiência de Cristo. Amém. Foi o que Paulo falou ali para a igreja de Corinto. Senhor Jesus. Amém. O que ele falou? Senhor Jesus falou assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Então não adianta. Eu peguei essa palavra e não adianta eu ficar resistindo contra as coisas terrenas, contra a letra, contra as coisas passadas. Nós precisamos voltar aos braços de Jesus. Amém. E abraçar a causa, porque nós não sabemos de nada, irmãos, mas cada dia nós estamos aprendendo com o Senhor. Se você começar a refletir na simplicidade e na humildade de Cristo Jesus, você vai se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar em que, irmão Jason? Se aperfeiçoar no amor de Cristo. Amém. Se aperfeiçoar na simplicidade de Cristo. Se aperfeiçoar na bondade, na misericórdia, Amém. na esperança e na fé. Amém. Senhor Jesus. Então, essa palavra, Ó Senhor Jesus. ela nos traz uma certeza, irmão, Amém. que não adianta nós fazer nada de nós mesmos. Não adianta nós ficar questionando nada de nós mesmos, porque não vai resolver o problema. Sim. Nós precisamos fazer e buscar a direção de Deus. Senhor Jesus. Nós vimos que ali na igreja de Corinto fala a respeito também do o legalismo faz com que a pessoa viva focada apenas no que não pode fazer, perdendo a alegria da salvação. Porque aqui eles falam, a letra sem o Espírito gera morte. A palavra aqui que me deu é farisaísmo.
julgamento. Farisaísmo, o que? É fariseu. O que os fariseus faziam? Senhor Jesus julgava. Mas ele julgava sem precedente. Ele julgava sem embaçamento na palavra. Ele julgava conforme eles achavam e pensavam. As normas dele. E eu e você, se nós fizer isso, nós vamos voltar para a letra. Ao velho homem. Então não adianta, irmãos. Esta palavra é uma palavra para nós refletir. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. A letra mata quando lida com o coração endurecido. Se nós pegar a Bíblia, para nós ler a Bíblia de qualquer forma, você não consegue, irmão. Verdade. Mas se você pegar a Bíblia e fazer uma oração e falar: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, que o teu Espírito Santo me dá a revelação da tua palavra, uma porção da vida, para que eu possa entender e compreender, Senhor Jesus, o que o Senhor quer dizer. Ler a Bíblia apenas intelectualmente pode causar desânimo. Ou seja, se nós lermos de qualquer forma, você vai ler o quê? 2 versículos, tem vezes que é assim, né? Nós pegamos ali a Bíblia para ler, mas nós não estamos focados no Espírito. O que é o Espírito? O servo de Deus, ele tem que fazer tudo em conformidade à oração. Você precisa fazer uma oração primeiro. Senão, você vai começar a abrir a boca, você não vai conseguir, irmãos. Aí agora é onde que a letra ela vai falar mais alto. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, ele é sobre você. Amém. Senhor. Viver sobre a graça é o que nos dá força para vencer o pecado. Viver sobre a graça é o que nos dá força para vencer o pecado. Senhor Jesus. Então, nós sabemos que pela graça nós fomos salvos. Senhor Jesus. Mas como o pastor Edvaldo falou, isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Por isso que hoje o seu ministério, ele precisa avançar. Amém. O ministério da palavra, o ministério do louvor, Senhor Jesus. Amém. o ministério da oração, o ministério da limpeza. Amém. Todos nós aqui temos um ministério. Amém. E você precisa agora despertar, acender essa chama que está dentro de você. Se você parar para analisar a respeito dessa palavra, nós vamos ver que nós precisamos melhorar mais. Porque do jeito que está, irmãos, está gerando algo dentro de nós. E esse algo é fraqueza espiritual. E nessa noite, o Senhor ele quer nos renovar. Amém. Senhor Jesus, Renova em mim, Senhor. renova em mim, Senhor, Seu melhor amor. o seu melhor amor. É o que Davi falou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sim. E não afasta de mim o teu Espírito Santo. É justamente isso. Se você está percebendo que você não está mais desfrutando do Senhor, você precisa voltar para esta palavra. Senhor Jesus. Se você está percebendo que você não está cantando mais como você cantava antes,
você precisa voltar para o ministério do Espírito. Amém. Você precisa adorar, ser pessoa de oração, testemunha de Jesus, embaixador de Cristo, ser uma carta de Cristo, ser um servo de Deus vivo, ser um servo bom e fiel e ser um obreiro, uma obreira aprovada por Deus. Amém. E nessa noite, né, eu estava com a palavra e Deus mudou a palavra. Senhor Jesus. E Deus sabe todas as coisas. Amém. Nós sabemos que Senhor Jesus. a nossa vida, irmãos, é uma luta e uma prova constante. Só que eu vou lhe dizer uma coisa. Você pensa que você vai servir a Deus e a sua vida vai ser um mar de rosa? Se você está passando por isso, é para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado na sua vida. Às vezes vem angústia, às vezes vem enfermidade, vem provação, vem luta. É para você entender que você precisa mergulhar mais na vida de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Sim, amém. E que Deus ele possa, nessa noite, reavivar o dom que há dentro de nós. Amém. Reacender a chama Amém. que há dentro de nós. Jesus. Que não deixe essa chama se apagar. Senhor Jesus. Não deixe que nada, nem pessoas, nem ninguém venha tirar esse dom que Deus te deu. Senhor. Né? Que Deus abençoe sua vida. E Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus. Oh, Jesus é o Senhor. Amém. Dá o Senhor nome Jesus. da palavra, né? Amém. Senhor Jesus. Estava aqui relutando, né? Um pouco cansado, mas eu, antes de vir, eu disse ao Senhor, Jesus. né? Que o Senhor renovasse o nosso espírito, o nosso Senhor corpo, Jesus. nossa alma, né? Porque nós não temos desculpa diante do Senhor, mesmo cansado, o Senhor tem uma palavra, né? Vinde a mim os cansados, sobrecarregados. Todos que se eu vos quiserem. aliviarei, né? Sim. Então, eis-nos aqui, Senhor. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Eu peguei esse ponto, né? Que é 2 Coríntios 3,6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras, com pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior alegria o ministério do Espírito? Senhor Jesus. Então, se o ministério da letra, naquele tempo ali com os profetas, ele foi uma glória, né? Agora imagine o do Espírito. Sim. Né? Senhor Jesus. Amém. Então nós precisamos dar mais, né, atenção à palavra do Senhor. Precisamos dizer, Senhor, cresce em nós. Deus fez um chamado a cada um. Então nós não estamos aqui na igreja aleatoriamente. Nós estamos aqui porque nós temos um chamado. Cada um aqui tem um ministério, tem um legado, tem um chamado, cada um diferente, mas foi um chamado. Quando vocês se batizaram ali, foram batizados nas águas, ali Deus delegou dentro de cada um de nós, né? Deus soprou ali o Espírito dele para dentro de nós e ele deu dons a cada um de nós, né? E naquele grande dia, irmãos, ele vai pedir. Se ele me deu dom, né? Ele vai pedir o que traz para mim. A Bíblia diz, quando vocês reunirem, o que trazeis para mim? Nós podemos vir de mão vazia. Um tem salmo, outro tem cântico espiritual, né? Um tem hino, outro tem a palavra, outro tem a profecia, outro tem variedades de dom. Verdade. Então nós temos que nos descobrir. Sim. Qual Qual é o meu dom na igreja? Senhor, o Senhor não me chamou só para ilustrar a cadeira. Está mexendo para lá e mexendo para cá, ouvir e voltar para casa da mesma forma. Não, Senhor, eu preciso frutificar. Hoje nós não estamos mais no ministério da letra, mas nós estamos no ministério do Espírito. E o ministério do Espírito, ele renova. Sim. Ele nos renova, né? Senhor Aleluia. Jesus. Aqui diz assim, não vos enganei, irmão. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Tornai-vos sábios
diante da palavra do Senhor. Então, as más conversações corrompem, né? Nós recebemos um Cristo puro, nós recebemos uma vida pura dentro de nós, mas se nós ficar com os nossos ouvidos igual o avestruz, nós vamos comer tudo que a pessoa vai jogar, né? Eva, qual foi o pecado de Eva? Eva pecou ali porque ela deu ouvido à serpente, né? Então Adão também pecou porque ele deu ouvido à sua esposa. E nós estamos emprestando nossos ouvidos para quem? Porque Deus fez um chamado lindo para nós. Então é tempo, irmã, essa palavra ela me renovou mais. Amém. É tempo de nós levantarmos, é tempo de nós dar lugar ao nosso Senhor. Coisas ou pessoa não vai levar nós ao reino. Tem um hino que diz assim: espinho há e provação. Sim. Mas não vão me impedir De de ter galardão. Eu creio que cada um de nós aqui passa por Senhor espinho, Jesus. por provação, por enfermidade, por muitas coisas. Mas vamos glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos aqui. Sim, amém. Porque muitos desistiram, Sim. né? Mas nós, mesmo passando por espinhos, por provações, nós estamos aqui. Isso já é um motivo de glorificar o nome do Senhor. Amém. Porque nós estamos aqui, mostrando para o Senhor que nós somos fracas, frágeis e mortais, né? E Meu muitas das Deus. vezes nós estamos lá em cima e outras das vezes nós estamos lá embaixo. Mas o importante é que Deus diz o quê? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta a poeira e siga. Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, que nós damos lugar mais ao Senhor, né? Porque o tempo está tão perto do Senhor voltar. Então, Ele vai cobrar algo de nós. Se nós somos servos dEle e Ele delegou esse dom para dentro de nós não vamos deixar esses dons se perder por causa de coisas ou pessoas. Eu preciso avançar. Eu preciso dar mais lugar ao Senhor e trabalhar mais para Ele. Porque eu, como serva dessa vinha, uma trabalhadora dessa vinha, o Senhor, eu vou prestar conta ao Senhor naquele grande dia. Amém, é verdade. Eu vou dizer o que é o Senhor. Sim. Eu vou dizer, não, Senhor, eu não fui mais por causa de Sueli, cadê Ana Maria? Ele vai dizer, pois, olha, elas avançaram, você ficou. Então não olhe, né? Nós não temos que olhar, nós temos que avançar. É uma ilustração que eu estou dando, mas nós temos que avançar. Sim. Nós temos que olhar mais para o nosso Senhor, Amém. porque Ele não tem culpa de nada. O Senhor ele é Senhor, fiel, Deus. o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, né? Que Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Glória. Graças a Deus por essa palavra. Sim. Amém. Sim. A letra mata, mas o Espírito Espírito da vivifica. vida. Amém. Amém. Espírito vivifica, né? Sim. Da condenação à vida. Graças ao Senhor. Sim. Amém. No final da palavra também que o irmão Jasson falou, me chamou muita atenção, porque também liga com um pouco do que assim a semana passada e ainda continuo desfrutando, que é a questão dessa chama, a questão desse fogo, Sim. né, que existe dentro de cada um de nós. E ele tocou em alguns pontos, e ele falou que nós precisamos, poxa, eu esqueci agora como ele falou no finalzinho agora da palavra, nós precisamos servir, alguma coisa assim, sempre focados em Cristo e não muitas vezes, como irmã? Voltar ao primeiro amor, falou também com respeito a voltar ao primeiro amor. Então isso está até mesmo dentro, ele também tocou, mas isso está até mesmo dentro daquilo que eu venho ali tocando, como eu disse na semana passada e continuo, que é essa questão, como eu já disse. Senhor Jesus, tem muitas coisas, irmãos, que faz com que essa chama ela se apague. São uma série de coisas, como o irmão acabou de falar aqui, dentro dessa palavra, como eu disse, eu peguei assim um pouco no final do que ele falou. Então é uma série de coisas que faz com que essa chama ela venha se apagar. E se nós permitirmos que tais coisas tomem conta, invada assim, o nosso interior e venha até mesmo tirar o foco do nosso espírito, então nós vamos de fato muitas vezes permitir que essas coisas venham apagar essa chama, venha permitir que essa chama venha a ser apagada. E aí, irmãos, é quando nós começamos a ver muitas dificuldades na igreja, os irmãos começam a ver muitas dificuldades na igreja, e não apenas na igreja, mas começa a haver muitas dificuldades em si mesmo, muitas dificuldades
no esposo, na esposa, dificuldades. É uma série de coisas, irmão. Esse problema, é um problemão isso aí. Senhor Jesus, Amém. permitir que essa chama venha se apagar. Senhor Jesus. Amém. É por isso que nós precisamos lutar. Sim. Lutar dentro da palavra, como foi falado aqui. Não lutar com a letra. Não lutar com a letra preta no papel branco. Mas nós precisamos realmente, irmãos, lutar para manter essa chama acesa e para estar no Espírito. Nós precisamos lutar e lutar de tal maneira, de tal forma realmente que nós não venhamos a nos cansar. Senhor Jesus, tudo, irmãos, isso para permanecer realmente desfrutando do Espírito, desfrutando dessa nova aliança, Sim. desfrutando de uma palavra pura, né, Senhor Jesus? Amém. E prosseguindo. Amém. Que o Senhor continue sendo conosco. Amém, Senhor Jesus. Uma coisa que a irmã falou, né, é também da questão de falatórios. Eu acho que a irmã Cristina falou da questão de falatórios. Eu aprendi algo e aconselhei muito os irmãos, até mesmo em feira, que é, na verdade, baseado na palavra, que é Gênesis capítulo 3, o versículo, qual é aqui, meu Deus? O versículo é o 10, é o 11, versículo 11. Versículo 11 diz assim: perguntou-lhe Jesus, quem te fez saber que estavas nu? Deus. Comeste da árvore? Deus falou a Adão. Isso, perguntou-lhe Deus. Deus perguntou a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Então é algo simples que eu aprendi com essa questão de falatórios. Muitas vezes, e é independente se for ou não for na igreja, é independente de onde seja o ambiente, o lugar. Né? Se muitas vezes nós vem pessoas, ou até mesmo irmãos, com certos realmente falatórios, irmãos, falatórios inúteis, a pergunta é essa: quem te fez saber? Quem te fez saber? Foi Deus ou foi o inimigo? É só isso. E a pessoa agora, a pessoa que vai responder quem foi que mostrou para ela. Foi Deus ou foi o inimigo? Essa foi a pergunta que Deus fez a Adão. E essa talvez seja a pergunta que nós precisamos fazer quando surgir certas coisas, certas conversas, certos comentários. Em nome de Jesus é o Senhor. Amém, amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. A letra mata, né? As irmãs às vezes costumam dissertar dizendo que uma palavra, né, ela dá vida e outra palavra mata. Não, o que mata é a letra. A palavra que mata é a palavra da serpente. Essa palavra que a serpente falou para Eva matou Eva, né? Mas a palavra que Jesus falou a Lázaro deu vida. Sim. Então a gente sabe que o que mata é a letra. Sim. E o apóstolo disse que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então quando você está cheio de letra, cheio de conhecimento, você se torna soberbo. E a sua soberba, você acaba morrendo e matando alguém. Isso é questão da letra, né? Mas quando você está no Espírito, buscando realmente aquilo que Deus propôs em nosso coração, na verdade o que Deus colocou no nosso coração foi salvação. E o que precisamos transmitir para as pessoas também é salvação. Só que muitas vezes a gente está tão ferido, né? A primeira pessoa que encontra na frente, você fere também. Sem nenhum pensamento de ferir, mas você acaba ferindo. Isso realmente é a questão da letra, né? Você está cheio de si mesmo, cheio de seus conhecimentos, né? Que acha que todo mundo é obrigado a lhe ouvir o que você realmente está querendo falar. Mas o apóstolo Paulo disse para nós ouvir o que o Espírito diz à igreja, né? O apóstolo João. Sim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, não é o que as pessoas dizem. Então o que eu digo aqui, o que eu digo lá fora, os irmãos só precisam ouvir se for do Espírito, se for da palavra de Deus. Se não for da palavra de Deus, tem que repreender. Que o Senhor nos dê tal sabedoria, né? Amém. Discernimento na palavra. Meu Não está Deus. ouvindo qualquer coisa, né? Você está ouvindo de fato o que o Senhor tem falado a nós. Então, se a lei não tivesse vindo falar das coisas, né? Talvez o mundo fosse diferente, né?
Mas a lei demonstrou ao homem a sua condição, e aí o homem começou a fazer as coisas por conta própria, né? E Deus disse: seu trabalho para Deus é vão. Senhor Jesus. Amém. Mas diz que a lei veio por intermédio de Moisés, né? Mas a graça e a verdade veio por Cristo. Sim. E o que nós precisamos desfrutar não é mais da lei de Moisés, mas sim da graça. Amém. Então, se nós desfrutar da graça, vamos ver pela graça. Mas se desfrutar da lei, você vai ver no pecado. Porque a lei só vai demonstrar a você realmente a sua verdadeira condição. Mas graças a Deus nós estamos no caminho certo. E o nosso foco, né, aqui assim, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos. Nós vamos dizer: eu não sei de nada, não tenho nenhuma capacidade. Mas eis-me aqui, né? Sim. Eis-me aqui, eu preciso, pelo seu intermédio, Senhor Jesus. ter essa confiança. Senhor Jesus. Amém. É por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança, né, em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Depois, no qual Ele nos habilitou. Sim. Ele diz assim: para ser um ministro. Aí diz, não da mais da velha da antiga aliança, mas da nova aliança. Amém. Quer dizer, ministrar Cristo às pessoas, né? Essa nova aliança é o próprio Cristo. Ministrar Cristo às pessoas. Não da velha aliança, mas da nova aliança. Nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Depois disse: não de letra, mas é do Espírito. O Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito Vive. ele vive e ele fica. Não é aquele que Senhor Jesus. pelo tempo deixa você só, né? Ele permanece, ele fica no nosso espírito. Amém. Então ele é esse espírito que nos supre e nos enche realmente de vida e também de esperança. Então, cada um de nós hoje, nós somos assim privilegiados de Deus, né? Por estarmos aqui. Senhor Sim. Jesus. Tem muitos irmãos que já perderam a esperança, né? A gente sabe disso. Eu fico aqui analisando, e já vem há um tempo, que a gente vê assim que tem irmão que só vem para o culto no dia que ele vai servir. Se não for servir, não vem. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque a gente precisa ver os irmãos e ouvir os irmãos. Mas os irmãos que só vêm no dia que vai servir, ele não quer nos ouvir. Ele só quer ser ouvido. Aí nós precisamos de fato ir diante do Senhor e apresentar isso ao Senhor. Senhor, nós não aceitamos isso. Os irmãos precisam vir em tempo e fora de tempo. Aí o Senhor disse: eu te ouvi no dia da oportunidade. A oportunidade é hoje. Então eu te socorri no dia da sua salvação. Então o dia da oportunidade é hoje, o dia da salvação é hoje. Todo dia é dia de salvação. Então a presença dos irmãos me salva, o falar dos irmãos me salva, olhar, ver os irmãos me salva. Eu sei que eu não estou só. É verdade. Porque o Cristo que está nos irmãos vai estar presente. Amém. Amém. Mas eu vou ficar que nem Adão, vou me esconder aqui em casa, né? Eu fiz alguma coisa aí, não deu muito certo, não vou para o culto não. Então se esconde. Está no velho homem. Está no velho homem. Quem está em casa não fazendo nada, está se escondendo de Deus. Sabendo que a reunião está acontecendo, os irmãos estão no culto. Pode vir um visitante, e o visitante quer chegar e quer ver gente. É verdade. E muitas vezes eu sempre digo: irmãos, quem está em Cristo se preocupa com salvação. Quem está no velho homem nem está pouco se lixando se há ou não salvação. Então não fique em casa nos dias de reunião se não tiver algo grave. Mas se tiver em sua casa na mente, venha para a reunião para estar no Espírito. Amém. Amém. Se está com uma doença mínima que pode andar, venha para ser curado. Amém. Tem situação que a gente não pode vir não, mas tem situação que você vem e recebe a cura. Amém. Glória a Deus. Eu estou com uma virose, o Senhor curou uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, não vai curar de uma virose? Eu estou com uma pontinha de dor de cabeça, o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Então, o Senhor para de operar. Isso é uma pessoa que vive sem esperança, não tem mais confiança, acha que o vídeo de remédio vale mais do que o próprio Jesus. Sim. A mulher chega em casa com uma pontinha de dor de cabeça, a mulher dele me apresenta logo de pirona. Eu digo: nada, eu não pedi para vir dor de cabeça. Do jeito que ela vê, ela vai ter que sair.
Dificilmente eu tomo um remédio. Tem um negócio tem que ser grave para eu tomar. Se eu ver que tem jeito, eu tomo. Mas se eu ver que o seu está ali no controle, eu não tomo não. E nós precisamos ser desse jeito. Né? Confiar naquele que tudo pode. Amém. E o Senhor pode fazer muito mais. Então essa palavra é uma palavra realmente de salvação para nós. Senhor Jesus. Ele nos tira da condenação e nos dá vida. Amém. Nós estávamos condenados ao lago de fogo, Condenados. sem nenhuma esperança, separados da comunidade de Israel, sem Deus. Nós não tínhamos esperança nenhuma, a esperança era fogo mesmo, morrer. Aí, condenado à morte, o Senhor foi lá e tirou da condenação e nos deu vida. E diz assim, vida em abundância. Não foi conhecimento que ele veio dar, não veio, foi vida mesmo. Amém. Então Deus ele quer que a vida dele que entrou em nós, que um dia nos alcançou, cresça. Amém. Mas não, a gente fica só andando para trás. Como é que essa vida vai crescer? A vida vai crescer quando você de fato andar para frente. Amém. Né? Para frente. Desfrutar do Senhor, levar os irmãos a desfrutar do Senhor, Jesus. encorajar os irmãos. Você não quer ir não, mas encoraja os outros que querem ir. Mas muitas vezes eu não vou, vai não, também fulano. Aí fica, não, você está desencorajando, matando as pessoas. Nós precisamos ser aquele que encoraja. Amém. Amém. Eu não posso ir não, meu Jesus. irmão, mas você vai, Asson. Vai lá, meu irmão. Vai lá e diga aos irmãos que eu não pude ir não, tal, mas vá. Isso realmente é o que vai levar a igreja a tocha, né? Amém. A tocha acender. Amém. Porque aquele fogo que está em você vai atiçar os outros. Vai queimar, Vai queimar os Glória a outros. Deus. Mas se eu não vou e eu encorajo o outro a também não ir, quer dizer, a frieza que está em mim vai alcançar os demais. Daqui a pouco está todo mundo apagado e você está procurando agora aonde está o problema. Aí tem que saber lembrar daquele o que foi lançado no mar. Jonas. Sim, Jonas, né? O problema está em mim. Me lança no mar porque o problema está em mim. Porque muitas vezes eu estou apagando o fogo dos irmãos e querem saber o que está acontecendo. O problema foi você, foi eu. Apaguei o fogo dos irmãos. Aí eu, por que está acontecendo isso? Talvez o problema seja eu. E nós precisamos dizer assim, me lance no mar, porque você sozinho você não vai fazer isso, né? Aí, já que ninguém lançou, ele tem que pular fora mesmo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós precisamos de fato declarar, Senhor, obrigado porque eu não sou capaz de nada, mas o Senhor me escolheu. Amém. E infundiu em mim a sua vida. Jesus é o Senhor. Amém. Irmão, não fique, Jesus. não fique em casa pensando em coisa. Amém. Faça que nem o apóstolo Paulo disse, buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Amém. Se nós ficarmos em casa, nosso espírito vai se apagar, Vai. a tocha vai se apagar, É, o certo. amor vai se esfriar, tudo esfria. E no final é morte. No final é morte. Então, É uma realidade. precisamos de fato se voltar à prática, né? Amém. Não é dizer assim, ao primeiro, mas à prática do primeiro amor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então que o amor de Deus possa realmente estar nos encorajando, nos fortalecendo Senhor a Jesus. buscar mais o Senhor com perseverança. Amém? Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Jesus já sei. Amém. Amém. Horário está avançado, né? Ah, não. Vou desfrutar. Não é meia-noite ainda. Ao Senhor Jesus. Desfrutar nesse versículo 3 de 2 Coríntios 3, que eu achei Sim, amém. interessante, né? A ministração do irmão. Amém. Senhor Jesus, Senhor que Jesus. diz assim, estando já manifesto como Cartas vivas. Sim. Essa parte aqui, né? Cartas Essa parte, vivas. ô Senhor Jesus. Amém. Aqui é o que? Estando já manifestos como carta de Cristo. Amém. Então, onde você chegar, tudo que for falar, que seja essa manifestação, que Sim, seja amém. falar do Senhor, né? Sim. Senhor Jesus, Amém. como fala aqui, produzida pelo nosso ministério. Sim. Escrita com tinta, não com tinta, mas Pelo Espírito de Deus de vivente. Deus, né? Amém. Vivente, Sim. não em tábuas de pedras, Sim. mas em tábuas de carne. Nos nossos Isto é corações. o nosso coração. Amém. Então, ali, quando Moisés escrevia ali em tábuas de pedra, né? Verdade. A palavra de Deus para hoje, para ela Meu ter Deus. chegado hoje em nós. Sim. Mas hoje, essa palavra, essa tábua de carne é o nosso coração. Coração. Amém. E precisamos fazer que nem Josué fez. Sim. Meditar de dia e noite Amém. Amém. a palavra de Amém. Deus Nela para ser que diligente. sejamos bem-sucedidos. Sim, amém. Aonde nós Bem-sucedido. chegar, Ó, que Senhor seja Jesus. manifestado. Sim, né? amém. Senhor Jesus, Amém. que o Senhor nos ajude, Nos né? ajude.
Ó Senhor Jesus, Amém. acho que a palavra de Deus ela precisa ser assim. Sim, Ela é como assim, uma palavra sem pergunta. é verdade. Senhor Jesus. Amém. É onde liberta a igreja e onde salva. Senhor Meu Hoje Deus. nós precisamos Sim. cada dia mais aprender de Cristo. Amém. Como o irmão mostrou, precisamos que o Senhor nos ilumine. Amém. Nessa luz ilumine, que é a luz que vem da palavra. Sim, Ela é essa luz, ela nos ilumina o nosso caminho. é verdade. Então ela é lâmpadas para os nossos pés. Sim, Então nós precisamos tanto da palavra. Verdade. Então o que é que nós vamos fazer? Medite, irmão, da sim, palavra. na do palavra de Senhor. dia e de Mas noite. não medite na letra. Não, Porque isso é muitos na palavra. falam da palavra Sim, bem verdade. pregador, Sim. eloquente, Verdade. mas tem que ser pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus e vem. Senhor Aleluia. Jesus. Tudo tem que ser feito pelo Glória a Espírito de Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus, então vamos orar que a missa chega. Amém. Amém, Jefinho. Amém. Vamos dar com você. Só um aviso rápido.